orientação que a gente tem que fazer para essa mãe, tá? É que ela mantenha o aleitamento materno, até porque o aleitamento materno ele tem vários benefícios quanto à proteção desse bebê com outras infecções. E aí a gente vai orientar que essa mãe, tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente hospitalar, ela mantenha as medidas de prevenção, né? Que é o uso da máscara, a higiene básica das mãos, manter o distanciamento de 2 metros dessa criança quando ela não estiver amamentando e manter o aleitamento materno enquanto ainda estiver em isolamento. E aí, apesar de todo o benefício que o aleitamento materno traz para esse binômio, hoje, por conta do medo do coronavírus, então, existem ainda profissionais da saúde que orientam com que essa mãe ela pare de amamentar enquanto ela estiver em isolamento. E aí não tem essa indicação. Pelo contrário, a mãe ela precisa manter esse aleitamento materno, tá? E com isso, ela precisa fazer unicamente só as medidas de precaução para que esse vírus não seja transmitido para o seu filho, né? E aí a orientação é o seguinte, é manter essa mãe com máscara e manter a higiene básica das mãos, né? Lavando com água e sabão e na ausência o uso de álcool a 70%. Além da distância que a mãe precisa manter quando não estiver amamentando seu bebê do berço do bebê, que a indicação hoje é que essa distância seja de 2 metros. Então, lembrar que o aleitamento materno é para se manter mesmo nas mães com Covid positivo. Com a pandemia, as maternidades elas precisaram se adequar com a situação. E aí, no alojamento conjunto, hoje a mãe ela não precisa ficar separada do seu bebê, tá? Eles ficam no mesmo ambiente. O que a gente separa são as mulheres que são positivas ou suspeitas das que não são suspeitas, né? Pela Covid-19. E aí, o profissional de saúde que vai assistir a essa puérpera, esse binômio, ele precisa fazer todo aquele processo de paramentação antes de entrar, né, no alojamento conjunto, antes de entrar nesse isolamento. E aí com o uso de máscara, uso de luva, de touca, de capote. E precisa fazer a forma correta, tanto da paramentação quanto da desparamentação, quando o profissional ele sair desse ambiente. Importante também é a gente fazer a orientação dessa mãe que está internada com Covid ou com suspeita, o uso da máscara e a higiene básica das mãos. Então, tanto a mãe quanto os profissionais precisam fazer essa higienização das mãos com água e sabão, né? E aí, na ausência da água e do sabão, fazer o uso do álcool a 70%. Realmente existe um aumento dos partos prematuros, existe um aumento da contaminação de gestantes pelo SARS-CoV-2, mas não está provado que essa contaminação seja a causadora das prematuridades. As gestantes têm uma evolução de doença igual às pessoas da idade dela, com sintomas e complicações pertinentes da doença. O número de prematuros se explica, ou se tenta explicar, pelo número de gestantes contaminadas e também as complicações para um parto prematuro ou uma cesariana de urgência com relação ao próprio comprometimento da doença no organismo da gestante, que levaria a uma hipoxemia e um consequente sofrimento fetal. Até o momento, não existe uma comprovação científica de caso de transmissão vertical.
os casos que foram descritos, com sorologia positiva em alguns RNs, mas não foi comprovado com o RT-PCR do mesmo indivíduo. A primeira preocupação, que seria a mais importante, é evitar a contaminação do RN após o parto e dos profissionais de saúde que estão em procedimento no momento. A via de parto pode ser anormal ou cesariana, dependendo da indicação da obstetrícia. O ambiente do parto. A sala de parto, de preferência, é uma sala hermética com pressão negativa, que é mais incomum nos nossos serviços. Deve-se usar uma sala exclusiva para pacientes contaminados, com os primeiros cuidados do RN sendo feita em uma sala separadamente. Uma sala com já todo o material preparado de reanimação para evitar a passagem de pessoas no momento do procedimento. O parto de os bebês com boa vitalidade deve transcorrer normalmente. O clampeamento do cordão pode ser oportuno mesmo. Agora, a amamentação e o contato pele a pele, que se faz normalmente nos bebês rígidos e nas gestantes rígidas, deve ser adiado para um momento mais oportuno após o bebê voltar para o alojamento conjunto ou unidade neonatal. Então, após os cuidados de higiene e de descontaminação do RN. O transporte para o alojamento conjunto é feito através de uma incubadora de transporte. O primeiro cuidado é a informação. Informar que existe uma gestante internada que vai se submeter a um procedimento e que é suspeita ou portadora do Covid-19. O segundo informação seria a história da gestante. Se houve contato com pessoas em casa, familiares, ou se já está com sintomas iniciais de doença. O terceiro seria o treinamento da equipe. A equipe tem que ser treinada no processo de paramentação e desparamentação. O quarto seria o uso dos EPIs corretamente. Então, gorro, máscara, de preferência N95, o avental com manga longa, os óculos, o protetor facial e as luvas de procedimento. Gestante puérpera fazem parte, sim, do grupo de risco para complicações e desenvolvimento de formas graves, infelizmente. A gente percebe que é um grupo que é predisposto, na realidade, a complicações em diversas doenças e não foi diferente no Covid. Normalmente, são pacientes que acabam evoluindo muito rápido para as complicações, precisando de internamento, precisando de oxigênio suplementar. E aí a gente precisa ficar muito de olho para que a gente possa perceber em sinais que essa gestante possa dar a possibilidade dela acabar evoluindo grave e começar a tentar intervir o mais rápido possível, tá? Assim como na população geral, essa gestante, quanto mais comorbidades tiver, mais risco vai ter de ter essas complicações. Então, uma gestante que é hipertensa, uma gestante que é diabética, que desenvolve diabetes gestacional, uma gestante que é obesa, acaba sendo aquela gestante clássica de evolução ruim, certo? E nessas gestantes a gente tem como ter alguns cuidados para tentar evitar essa forma mais grave.
mas nem sempre se consegue. Então é realmente bem complicado, está sendo um trabalho bem difícil e graças a Deus a gente está tendo bons resultados. Claro que a gente tem óbitos, claro que a gente tem perdas fetais, tem perdas maternas, mas a gente está tendo bons resultados. E aí o que a gente está percebendo é que a idade gestacional de comprometimento maior está diferindo de um estado para outro, de uma região para outra. Nós tínhamos internamentos de várias idades gestacionais, tivemos complicações em todas elas, mas a grande maioria dos casos de gestantes que complicavam, precisavam de um cuidado maior, um suporte maior e até acabavam indo a óbito, eram gestantes entre 26, 28 semanas, até as 32, 34 semanas. Então, final de segundo trimestre, início de terceiro trimestre, a gente percebe que, infelizmente, essas gestantes têm uma tendência maior a desenvolver as formas mais graves. Não sabemos bem o porquê, mas é um período em que demanda muito da gestante. E o puerpério, por si só, é um período bem delicado, que a puérpera sofre alteração hormonal de todo lado, é uma pressão muito grande e ainda existem alterações fisiológicas que acabam favorecendo a uma infecção com maior gravidade. Na realidade, aqui a gestante ainda acaba sendo um risco maior, mas também acontece. Em relação à vacinação, o que a gente percebe é que com a chegada da Pfizer e a indicação do Ministério da Saúde de ser feita essa vacina, os profissionais acabam tendo um respaldo maior e prescrevendo com uma segurança maior também. Mas, por enquanto, até pela quantidade de vacinas reduzidas, elas estão sendo indicadas para gestantes com comorbidades e as puérperas justamente pela chance de gravidade que elas têm, como foi falado no início, tá? Mas a gente espera que em breve todas elas possam fazer parte do grupo e se vacinar.